Olá, meus caros alunos. Mais uma vez a gente aqui, né, dando continuidade ao nosso curso. E hoje nós teremos a temática ainda de locações. Vamos abordar aqui algumas informações, temas, né, bem importantes com relação ao nosso curso. Então, acompanhe sempre os slides, tá, gente? É importante que vocês acompanhem os slides. Hoje eu vou utilizar muito mais os slides do que a minha imagem aqui. Algumas aulas, o slide ele perdeu um pouco a qualidade, porque a aula ficou com uma amplitude muito grande, né, quase 30 minutos. Então, para não prejudicar mais ainda o áudio, né, e a imagem, eu não refiz, porque a aula ficou realmente extensa, né, a aula ficou extensa. Então, é importante que a gente observe bem os slides, acompanhe a aula com os slides, é importante, porque caso algum slide fique muito bem nítido, você acompanha pelo material que você tem. Não vai ser o caso dessa aula, que essa aula vai ser focada no slide, então vai ficar mais fácil a gente manter a qualidade da informação na tela. Mas acompanhe sempre os slides, acompanhe o conteúdo disponibilizado no ambiente virtual, que não há erro quanto a isso, tá? Então, vocês prestem atenção nisso, por favor, tá certo? Bom, a gente finalizou a última aula, né, abordando o tema das garantias, né? É importante a gente entender que hoje a locação residencial, principalmente, ela precisa vir garantida para que você, corretor, tenha um pouco mais de tranquilidade na devolução de serviço, né, para o proprietário. Eu sei que muitos não conseguem, principalmente no interior, locação com uma calção volumosa e tal, muitas vezes é só aluguel adiantado mesmo, mas esforce-se principalmente no perfil desse locatário, tá? Para que não haja nenhum tipo de problema, certo? Bom, a locação residencial é nosso foco agora, é uma locação que a lei, né, a legislação 8245, ela trata de algumas hipóteses com relação a prazo. Então, a locação tradicional posta é aquela com prazo determinado, a lei fala em 30 meses. Tá? A locação ela pode ser feita por prazo determinado inferior a 30 meses. Porém, a legislação traz alguns condicionantes importantes, como, por exemplo, a possibilidade do locatário permanecer no imóvel pelo dobro desse prazo máximo de 30 meses, portanto, 60 meses. Ou seja, caso não haja nenhum tipo de problema, mesmo que entre com ação revisional, ele não há nenhum tipo de descumprimento, ele poderia, em tese, permanecer no imóvel por até 60 meses. Qual é a decorrência lógica disso? A decorrência lógica é um aconselhamento, né, da minha parte, para que não se faça esses contratos de 12 meses, 18 meses. Faça um contrato de 30 meses e coloque uma cláusula no contrato, atraindo a multa rescisória, a multa por rescisão do contrato, tendo como motivo o tempo, né, ou seja, antes do final do contrato, restrita aos primeiros 12 meses. É verdade que isso não resolve o problema por completo. Por que não resolve? Porque o artigo 4º da Lei 8245 ele é muito claro quando diz que as partes, ao contratarem, assumem a condição de que o locador, ou seja, o proprietário, não poderá retomar o imóvel antes do final do contrato. Vamos ver rapidamente só o que diz o artigo. Então, olha aí, tá? Esse é um trecho, tá, gente, do meu curso de aprofundamento, né, em locações residenciais. Mas é apenas a transcrição. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 4º. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Veja bem, durante o prazo estipulado, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção a que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A, o locatário, né, o inquilino, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato na sua falta que for estipulada judicialmente.
Lembrando que a questão do artigo 54A não vem ao caso, porque tem a ver com contrato comercial, é outro tipo de entendimento, certo? Então, aqui, é importante a gente entender que rescindir sem motivo, a lei não autoriza ao locador, tá? Então, as pessoas acham que a multa por rescisão antecipada ela é uma multa absolutamente recíproca, portanto, valeria em pé de igualdade para locador e locatário. Estou provando a vocês aqui que, por força do artigo 4º da Lei 8245, que é a Lei de Locações, isso não existe, tá? Uns vão, mas tem algumas hipóteses em que o locador pode tomar o imóvel. Pode retomar o imóvel, é verdade. Mas precisa ter um motivo da lei. Por exemplo, para a reforma que altere em pelo menos 20% a área, nem acrescente 20% a área do imóvel, para sua moradia, ou de cônjuge, ou de ascendente, ou descendente. Mas se não comprovar isso em 6 meses, ou a outra parte saber que foi ludibriado e comprovar, você pode pagar até 12 meses de multa por conta daquilo. Tá? Então, assim, eu não posso trabalhar numa formação para corretores de imóveis com jeitinho, né? Eu não posso fazer com que o corretor ele aprenda a trabalhar no mercado com os vícios que lá existem. Vai ser a opção sua, corretor, trabalhar com os vícios que o mercado possui, mas por liberalidade sua, por decisão sua, não por desconhecimento. Tá? É importante notar que a lei de inquilinato, sim, ela é mais protetiva ao locatário, isso inegavelmente, mas entenda, quem decide disponibilizar um imóvel para locação é o locador. Quem abre mão dele para que outra família tome conta dele é o locador. Então, cabe ao locador pensar nisso antes. Tá? Antes, ele vai conseguir ter uma ideia mais bem acabada daquilo que pode acontecer no ato de disponibilizar o seu patrimônio, né, o seu imóvel para locação. Tudo bem? Uma outra coisa, é importante notar que quando você está tratando com o cliente ele quer sossego, tá? Ele não quer ter problemas nesse tipo de tratativa, né? Eu sei que locação ela é muito boa para quem faz o splash and go, né? Aquela coisa rápida. Aluga e sai fora, não administra nem nada. É legal, realmente é sedutor. Mas entenda que quando você faz isso com você não traça muito bem o perfil do locatário, você pode passar para o locador um problema. E é muito ruim você não fidelizar o dono do imóvel. Não é inteligente você não fidelizar o dono do imóvel, tá? É o dinheiro que sempre pinga e a intermediação você já fez. Então, aquele dinheiro que você sempre pinta na sua receita por conta disso, tudo bem? Então, voltando aqui. A locação residencial, então, ela possui algumas peculiaridades, não é isso? Bom, então, com relação à possibilidade de retomada, eu falei para vocês que precisa ser algo muito bem pensado, precisa ser motivado, né? Outras hipóteses para a retomada do imóvel residencial pelo locador antes do prazo é também por interdição pública, por desapropriação, né? É importante que por divórcio não é hipótese, tá certo? Por morte também não é hipótese, porque o inventariante pode cumprir o contrato, né? Então, é importante que a gente entenda que existe uma ótica de análise por parte do locador e uma por parte do locatário. Então, sem motivo nenhum, o locatário pode chegar e dizer, olha, quero pagar a multa e vou sair. Simples. Sem motivo nenhum, por força do artigo 4º, o locador não pode fazer isso. Eu quero que vocês botem isso na cabeça de vocês. Tá? É importante notar também que o locatário, né, o inquilino, ele pode também devolver o imóvel antes do prazo, em uma hipótese muito clara, por exemplo, que ele não precise pagar a multa, que é a transferência compulsória do local de trabalho. Veja, ele precisa apresentar uma declaração patronal, né, do emprego dele, do empregador dele, informando que ele foi transferido de domicílio compulsoriamente. O que é isso?
forçadamente, sem ele ter solicitado. Já existe jurisprudência informando que se provar que ele solicitou a transferência de domicílio, não está amparado pela lei. Então, teria que pagar a multa e proporcional à rescisão, certo? Então, coloquem isso na mente dos senhores, tudo bem? Então, a gente trata do locação por temporada no próximo vídeo. Vamos fazer uns vídeos temáticos mais curtos, que fica mais fácil o entendimento. São alguns detalhes que precisam ser assimilados e não confundidos, tá bom? Então, um abraço, até a próxima.